Boa noite a todos. A gente teve um pequeno probleminha técnico aqui com o link, por isso atrasamos alguns minutos dessa live. Mas eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês aqui que se inscreveram, que estão nos assistindo, e para a gente tratar desse tema tão importante, que são as perspectivas para o futuro da aprendizagem docente. Eu estou muito feliz em receber aqui os professores, os amigos, os parceiros, para a gente poder tratar desse tema hoje. Eu sou a Beatriz Zancaner, sou cofundadora da Prof. House, é uma empresa nova que nasce com foco total no professor. Eu sou loira, cabelo comprido, pele branca, estou vestindo uma blusa clara. Eu queria convidar cada um de vocês para colocar o seu nome e a cidade de onde você vem no nosso chat, para a gente conhecer um pouquinho o público que está nos assistindo. Nas inscrições aqui para a live, a gente já pôde ver que tem pessoas do Brasil todo. Então, muito bacana. Outra coisa, se você pensar agora em algum amigo, né, que, puxa, acho que ele ia gostar de assistir essa live também, manda o link que ainda dá tempo, tá? E não esquece de se inscrever também no nosso canal e ativar ali para você receber as nossas notificações. Bom, hoje a gente está lançando a comunidade Prof. House. No chat, a gente vai colocar as instruções para você concluir seu cadastro, poder entrar lá, conhecer nossas trilhas de formação continuada. E no final da live, a gente vai colocar uma pergunta. E os 3 primeiros que responderem essa pergunta vão ser presenteados aqui pela Prof. House com um livro, tá? Independente desses 3, todo mundo que se inscreveu vai receber também um material muito bacana, e esse material é sobre professores em foco. São 80 autores, que são pessoas de referência em educação, falando sobre esse tema importante da valorização do professor. Eu vou passar a palavra agora ao meu sócio, Henrique Prata, para ele poder se apresentar, depois também os nossos convidados, a professora Paula Parisi e o professor Fernando Barnabé. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Henrique Moraes Prata, cofundador da Prof. House com a Beatriz e também um apaixonado por educação desde o primeiro dia em que eu entrei numa escola. Eu gostaria de fazer uma rápida descrição. Eu sou loiro, um pouco grisalho, pele branca, cabelo curto, e eu estou vestindo hoje uma camisa social clara com pullover azul marinho. Eu tenho uma formação em Direito, mas eu tenho também uma formação em Filosofia, com licenciatura plena em Filosofia pela Faculdade de Educação da USP, e essa minha passagem pela Faculdade de Educação me ensinou muito, me mostrou várias oportunidades de ajudar a melhorar a educação desse país, e desde então, esse sonho, que também é um sonho antigo da Beatriz, está dentro de mim, e foi a partir dele que nós pensamos a Prof. House. Nessa live, nós convidamos 2 pessoas muito especiais, pessoas que têm um trabalho maravilhoso na ponta, que viajam esse país inteiro dando formações para professores e que são uma referência nas suas áreas de atuação. Nós temos hoje aqui, com uma alegria enorme em poder apresentá-los, a professora Paula Parisi, que atua com a formação em língua portuguesa. O trabalho da Paula é maravilhoso, a forma como ela utiliza a literatura nas suas formações, e o professor Fernando Barnabé, que atua com formação em matemática. Eu, que sempre tive dificuldade em matemática, fico encantado com a evolução da matéria e com a forma como hoje se ensina matemática. Então, esses 2 professores, muito dentro do que são as principais linhas de avaliação também dos principais exames, vão estar conosco conversando, e vocês vão poder interagir com eles também. Como eu disse, eles viajam o país inteiro formando profissionais como vocês que estão hoje conosco aqui. E eu tenho a certeza que muitos já interagiram com ele e vão poder interagir hoje novamente.
Então, além de colocarem nome e a cidade e escola onde estão localizados, nós gostaríamos de pedir também que façam suas perguntas e tirem as suas dúvidas com a Paula Parisi e o Fernando Barnabé. E agora eu vou convidar para estar conosco a professora Paula Parisi e também para a professora Paula se apresentar. Professora Paula, muito bem-vinda, é uma alegria começar essa live com você, e eu gostaria muito de começar com a nossa pergunta, que vai ser a pergunta para todos os nossos convidados na live. Como seria um emoji da professora Paula? Quem é a professora Paula? Já estou vendo que você está partindo para uma linguagem da contemporaneidade, né, Henrique? Eu, antes de responder a pergunta, queria agradecer imensamente o convite que vocês fizeram a mim e ao Fernando. Acho muito importante que essas duas disciplinas tão fundantes, né, no ensino brasileiro estejam aqui presentes, juntas de mão dadas, e é uma alegria participar desse evento que inaugura algo fundamental na vida dos professores, que é participar de uma comunidade em que possa trocar com seus pares, possa estudar. Então, muito obrigada pelo convite, e eu começo me descrevendo como uma mulher morena, de cabelos grisalhos, que assumiu os seus brancos recentemente, e de óculos azuis, e estou usando batom e uma roupa clara. E indo um pouco, falando um pouco de mim, eu diria que eu sou uma apaixonada pela educação, venho de uma família de professores e estou em sala de aula desde os 21 anos. E comecei a dar aula de língua portuguesa depois de me formar em letras, em francês, português e linguística pela USP, e ao longo já do curso da graduação eu já me interessei por dar aulas, né? E acho que eu fui encontrando um jeito assim de ser professora, devagarinho, né? A gente vai tateando no início, e durante 12 anos eu tive oportunidades maravilhosas de me constituir como professora de língua portuguesa, e tive também o presente de poder circular desde o 6º ano até a 3ª série do ensino médio, passando por todos os anos e séries, né? Isso me deu uma dimensão muito interessante de como progride o ensino da língua portuguesa e o que pode ser feito de um ano para outro, né? Mas chegou uma certa altura da minha carreira docente em que eu falei, eu quero me reinventar, quero voltar a estudar, quero dar uma renovada, já estava um pouco cansada, né, daquela lida diária, né? E então fui fazer um mestrado, esse mestrado na Faculdade de Educação da USP, na área de linguagem e educação, com o tempo virou um doutorado direto, e nesse período foi que eu mudei meu público, comecei a me dedicar à formação de professores. E eu venho atuando nessa área desde então, né, já há quase 25 anos, e sou muito contente por poder viajar, conhecer docentes dos mais variados recantos do país, né, tenho me dedicado muito a programas que atendem as escolas públicas e também tenho entradas na escola privada. Então, eu me sinto muito privilegiada por ter tido essa oportunidade na minha carreira de ir construindo um espaço em que eu me sinto cada vez mais confortável. Muito legal, Paula. Você está à frente da Texturas, né? Que é uma empresa que presta consultoria. Isso. Queria aproveitar Agora, e pedir... Desculpa, pode falar. E agora eu tenho me dedicado integralmente a Texturas, né? Com assessorias em língua portuguesa para escolas, enfim. Perfeito. E a parceria que a gente está aqui, né, levando à frente. Muito bem-vinda, Paula. Eu queria passar a palavra agora ao professor Fernando Barnabé para se apresentar também. Vamos lá então, Bia. Eu já vou pedir desculpas pela minha voz rouca, mas a frequência de trabalho e as condições climáticas não têm favorecido. Então, infelizmente, a voz está um pouco rouca nesse sentido. Mas deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou, para quem ainda não me conhece, né?
Eu sou o professor Fernando Barnabé, já vou me descrever aqui como sendo alguém alto, branco, com cabelo curto, de cor castanho claro. A cor da minha barba também, castanho clara, que é uma barba relativamente espessa, e eu estou usando uma camiseta branca, né? Assim como a Paula, também tive uma experiência educacional que me transformou, ou seja, fez com que eu olhasse para a educação de um jeito diferente. Eu queria, no fundo, entender por que é que os meus colegas não aprendiam como eu aprendia. Então, acho que essa é a grande diferença de toda a discussão educacional que passava ali pela minha cabeça e que eu queria colocar em prática em algum momento. E por isso eu fui para o curso de licenciatura. Apesar de ser um curso de matemática, era um curso de licenciatura. E o objetivo era exatamente esse, pensar como é que a gente poderia aprender de um jeito diferente, né? Então, eu sou licenciado em matemática e mestre em educação, ambos os títulos pela Universidade de São Paulo. Desde o meu primeiro ano na faculdade, eu já leciono, já venho vivendo experiências como professor em diferentes frentes, né? E eu já tive oportunidade de trabalhar com alunos de diferentes lugares, né? Eu já morei no estado de São Paulo, eu saí, fui morar no estado da Bahia, saí, fui morar no estado do Paraná, então eu já tive oportunidade, e agora estou de volta no estado de São Paulo, mas eu já tive a oportunidade de vivenciar diferentes públicos, né? Na Bahia, inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar com a formação inicial de professores na Universidade Federal da Bahia, como professor da Faculdade de Educação, nos cursos de licenciatura em Pedagogia e em Matemática. Então, tive a oportunidade de desbravar esses diferentes cenários, né? Além da formação inicial, eu continuei atuando por muito tempo, né? Desde antes de sair do estado de São Paulo, com a formação continuada de professores, porque eu sentia que havia uma oportunidade da gente pensar a educação de uma maneira diferente e continuar estudando, e foi o que eu sempre fiz, né? Então, excelente, Fernanda. acho que essa é a minha principal função, né, até hoje. Então, hoje eu atuo como formador de professores, já rodei praticamente o Brasil todo, ainda falta Roraima para dar um check aí nessa lista aí. Além disso, já trabalhei com autoria e edição de materiais didáticos, ainda faço isso em alguns momentos, porque eu acho que também é um caminho interessante para a gente atingir o professor e atingir o estudante, né, o uso do material didático. E acho que ser professor é isso, né? É você ter a possibilidade de tornar efetiva a transformação social. Eu acho que a educação tem esse poder, então a gente tem que aproveitar ao máximo tudo isso. Acho que é isso, Bia. Perfeito, Fernando. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aqui, a gente está com dois craques, né? Eu vou começar perguntando aqui para o professor Fernando, e já que ele estava contando aqui da sua formação, quando que você terminou sua formação, Fernando? Quando que você se considera assim, né, com uma formação completa? Bom, primeiro acho que a gente não considera. Eu vou começar a resposta sem responder, mas eu acho que essa é para usar um título quase de livro, assim, a jornada que nunca termina, né? Então a gente não para de se formar em nenhum momento. Eu acho que esse é um compromisso que nós como professores precisamos ter para a nossa vida, né? Então a gente continua lendo muito. As oportunidades de curso que eu sempre tive, eu sempre abracei, né, e busquei outras formações. Então, quando eu fui trabalhar, por exemplo, com edição de materiais, eu fui me especializar nisso. Então, eu fui fazer um curso de formação de editor de conteúdo. Eu fui buscando essas oportunidades e discutindo sobre os aspectos. No curso de edição de conteúdos, olha só, eu entendi muito mais o papel do professor, muito mais as necessidades que o professor sentia e que o autor, às vezes, não conseguia dar no material didático. Então, comecei a repensar muitas dessas coisas, participação em eventos, em congressos educacionais. Então, acho que sempre importante que a gente não pare, né? Hoje, por exemplo, eu tenho um curso que eu estou fazendo sobre essa preparação emocional do professor, que eu já venho cursando há um tempo. Eu tenho estudado muito no campo da neurociência e cognição, no âmbito da matemática, como é que a gente aprende, além de estudar um campo que é o meu campo preferido em relação à educação matemática, que é a relação entre matemática e música, que é algo que eu estou preparando um doutorado aí, como a Paula falou, é que o doutorado
A Paula sempre fala isso, né? O doutorado é quase um segundo filho, né? A gente vai trabalhando nisso. No caso da Paula, é o terceiro, né? Que entre 2 filhos ela teve o doutorado. Mas a gente pensar exatamente nisso, nessa construção contínua. É o que a gente chama, né? A gente dá o título, né? De lifelong learning, ou seja, a gente vai continuar aprendendo o tempo todo, né? E eu, professor, eu não tenho como parar, porque no fim das contas, a gente vai formar toda uma geração e depois outra geração, e depois outra geração. Então, se eu parar nesse momento, muitas vezes eu acabo me colocando num lugar cômodo em relação a essas aprendizagens. Essa pergunta, Bia, me fez lembrar de uma história muito bacana. Uma vez eu fui dar um curso, uma formação na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Fui trabalhar com a formação de professores, e era uma escola estadual, uma escola que tinha várias necessidades, além das educacionais, as questões sociais e tudo mais. E aí tinha uma professora que, quando ela me viu, e eu, aliás, essa é uma das estratégias da barba, né? A gente parecia um pouquinho mais velho. Na época eu não usava barba. Então ela olhou para mim e deve ter pensado, falou, que esse menino aqui está querendo me ensinar alguma coisa. E ela soltou uma frase antes de começar a formação, perguntando quantos anos eu tinha. E na época eu tinha 27 anos. E ela falou assim, eu tenho 35 anos de sala de aula. Você com 27 não tem nem o tempo que eu tenho em sala de aula. Então eu acho que a gente não vai ter muito o que estudar aqui. Eu falei, professora, se você me der a oportunidade, a gente vai fazer a formação e depois a gente conversa, tá bom? Aí ela não abriu a boca e ficou lá na formação. E ficou quietinha, eu via que às vezes ela abria o caderno e dava uma anotadinha, abria o caderno, dava uma anotadinha. No final da formação, ela veio me pedir desculpa pela postura dela. E ela falou, olha, a gente precisa entender que quando a gente está em sala de aula, tem muita coisa que a gente ainda não viu. E se a gente não continuar estudando, a gente para no tempo. Então, eu acho que é muito importante esse movimento, é muito importante essa construção. Aí ela veio me pedir desculpa. Eu falei, não, professora, imagina, tudo bem, não tem problema. A gente desconversou. Mas eu acho que é um bom exemplo de que a gente, às vezes, acha que a experiência profissional, muitas vezes, é o gabarito que nos dá aval para fazer qualquer outra coisa. E, na verdade, a gente tem que continuar nesse fluxo de estudo. É muito importante que isso continue acontecendo, né? Outra coisa que eu acho que é importante nessa formação, que é contínua, como a gente já falou aqui, é o fato da gente tornar isso cada vez mais prazeroso. Então, se isso não for prazeroso para o professor, se ele não continuar aprendendo e tornar isso cada vez mais interessante, e aí a gente começa a perceber que se é interessante para o estudante, é interessante para a gente também, né? Nesse sentido de aprender o tempo todo. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito curiosa. O pessoal aqui em casa briga comigo que eu sou o louco do podcast, né? Eu vivo com fone no ouvido, lavando louça, mexendo nas coisas. Fiz umas indicações já para a Paula, que às vezes deixo com a pulga atrás da orelha, assim, né, Paula? A gente fica tentando estudar coisas ou tomando tempo que a gente não tem, muitas vezes, mas é porque eu sou um consumidor de informação, né? Eu gosto muito disso. E eu acho que as formações são oportunidades essenciais na vida do professor. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo todas essas oportunidades. E aí, é claro, a gente entender também, saber filtrar quando que essas estratégias vão ser pertinentes para o nosso trabalho docente, em que momentos isso vai acontecer, né? E que às vezes a gente está aprendendo algo, mas é para uma consequência um pouco depois, ou vai levar um tempo para a gente botar em prática. Então é importante que a gente faça esse movimento também de reflexão, não só de ficar rotulando cursos ou coisas que a gente vai estudar, mas no sentido de aproveitar ao máximo tudo que vem de formação e de informação. Perfeito, Fernando. Acho que fica aí a primeira lição, né? Quer dizer, professor não para de estudar nunca, né? Na verdade, ninguém deveria parar de estudar, mas o professor acaba que é um exemplo para todas as profissões, né? Exato. Eu queria agradecer aqui a presença. Estou vendo o pessoal de Olímpia, de Jundiaí, Guaramiranga, enfim, a gente está com bastante gente aqui de várias cidades, Pilar, participando hoje. Acho que agora temos uma pergunta aqui sobre os fatores da formação, né, Henrique? Isso, Bia. A pergunta que, ouvindo o professor Fernando falar, vem muito fortemente, ainda mais quando a gente pensa em ensino para a vida, em aprendizado para a vida inteira, né? Lifelong learning.
Paula, quais os fatores que fazem a diferença na formação do professor? O que compõe essa formação do professor? O professor Fernando acabou de contar que a curiosidade e uma busca por várias fontes compõem a forma como ele aprende continuamente. Mas, de uma forma mais técnica, o que se pode dizer que são os elementos principais na formação do professor? Então, para responder essa pergunta, eu vou recorrer a um estudioso, pesquisador, o professor Maurice Tardif, que é um estudioso lá no Canadá, ele teve sempre essa preocupação de saber das vidas dos professores, dos relatos de vidas, o que influenciava na sua formação. E ele chegou a 5 saberes fundamentais, que acabam influindo na formação de um bom professor. Primeiro, ele diz dos saberes pessoais, que dizem respeito às histórias de família, a cultura de onde a pessoa vem, se mora numa cidade pequena, numa cidade grande, se tem livro em casa, se não tem livro em casa, as histórias de vida. Quando a gente ouve histórias de vidas de professores, nós vemos como é que muita gente, para ser professor, penou, teve um percurso bastante árduo, mas mesmo assim chegou lá. Então, essa trajetória pessoal seria o primeiro saber necessário, e que interfere. O segundo é a educação básica, a formação básica que esse professor teve desde a sua escolarização lá, da pré-escola, primeiro ano do Fundamental 1 até o ensino médio. Então, quais foram os seus professores de referência, o que ele admirava, quais as disciplinas que ele mais gostava, enfim, tudo isso vai também direcionando um pouco para a constituição desse docente. Um terceiro ponto já é quando ele escolhe ser professor e faz a sua formação específica no magistério. Então, assim, a ambiência toda de uma universidade ou de uma faculdade, hoje nós estamos vendo também muitos professores serem formados à distância, Então, tudo isso interfere na especificidade do saber que o professor vai transmitir e, vamos dizer assim, na qualidade da consistência que o professor tem aí dentro da sua área de conhecimento. Então, esse é um terceiro saber. O quarto saber já diz respeito ao trabalho em si, nas escolas ou na escola em que o professor atua. Então, desde as burocracias com que o professor tem que lidar, até as questões curriculares, os novos documentos oficiais, os livros didáticos, tudo isso vai compondo, assim, saberes que o professor tem que dar conta no seu dia a dia e que ele vai internalizando, E um quinto grupo de saberes já diz respeito à experiência que ele vai tendo como docente. Então, algumas coisas que para um professor em início de carreira seriam bem difíceis, como, por exemplo, a questão da disciplina em sala de aula, com o passar do tempo e com a experiência que ele vai tendo, inclusive com os seus pares na escola, tudo isso vai se constituindo como um saber que vai sendo agregado. Então, para o Maurice Tardif, é interessante a gente pensar que a gente tem várias fontes de saberes, mas também tem o jeito como nós administramos a nossa carreira docente, as escolhas que nós vamos fazendo ao longo do tempo em relação à nossa docência. E acho que ele nos faz pensar muito assim em como a gente bebe, sim, de algumas fontes, elas são importantes, mas como os movimentos que nós vamos fazendo para nos reconstituirmos como professores, para nos reinventarmos, eles são movimentos muito importantes que vão dando dinamismo à carreira, E há outros pesquisadores, como, por exemplo, Antônio Nova, que vai citar, inclusive, algumas fases, nas carreiras, fases de maior estabilidade, fases de maior ou menor interesse, enfim, há vários estudiosos que falam desses saberes que interferem na constituição de um docente. Perfeito, Paula. Acho que dentre os pontos aí colocados na tua fala,
Você trouxe também a questão da relação com os pares, né, da socialização do professor. Eu queria pegar esse gancho e fazer uma pergunta aqui para o Fernando com relação à aprendizagem com os pares. Hoje em dia a gente está no mundo do WhatsApp, né? Então, o grupo de WhatsApp é a salvação do professor hoje, pensando em aprendizagem docente. Como é que dá para utilizar esse recurso, né, de uma forma produtiva, Fernando? Olha, a gente tem a possibilidade de trocar informações via WhatsApp, maravilha. Mas não necessariamente vai ser a salvação que a gente vai ter em relação a isso. Para poder abrir essa ideia da troca com os pares, eu acho que a gente tem que pensar muito no âmbito de comunidades de aprendizagem, que eu acho que vai além do grupo do WhatsApp, né? E eu tenho percebido muito isso nas próprias redes sociais, vai além dos grupos que a gente tem. Por exemplo, o Facebook ele tem muitos grupos, né? Redes de informação, tem grupos fechados, o WhatsApp funciona basicamente com essa perspectiva nos seus respectivos grupos, mas nas comunidades de aprendizagem você tem possibilidades de trocas bem interessantes, né? Então você tem a possibilidade de discutir alguns temas, de refletir junto com algumas pessoas que também estão interessadas naquele tema sobre isso e aprofundar um pouco mais. Sobre essa experiência, o último ponto que a Paula levantou também, um pouco sobre essa questão da vivência do professor, às vezes a gente fica um pouco preocupado, né, se a gente vai colocar em prática ou não. Eu me lembro quando a primeira vez que eu fui jogar, por exemplo, numa aula de matemática, eu me aventurei em jogar numa aula de matemática e um colega falou para mim, na sala do professor, falou assim, não, isso aí dá muito trabalho, isso aí é horrível, não vai funcionar. E eu falei, mas vamos tentar, né? Tipo, tô aqui, né? Vou tentar isso. E eu lembro que eu tive, assim, eu fiquei apavorado, na verdade, na primeira vez que eu fui jogar com os meus alunos, porque a classe virou o caos, né? Como vira, se eles não estão acostumados com isso. E eu voltei para a sala dos professores desolado e falei, meu Deus, acabou para mim, né? Tipo, professor horrível que eu sou, deixei aquele caos todo, não funciona e não sei o quê. E aí eu fui percebendo o quanto eles aprenderam com aquilo, o quanto aquela experiência foi maturando. E o tempo foi passando, e eu fui vivendo um pouco mais de experiências. E aí eu cheguei, quando eu morava já em Salvador, e eu fui trabalhar com uma turma e eu botei eles para jogarem, e a turma nunca tinha jogado. Então, óbvio que foi um caos e tudo mais, tal. E aí eu comecei a jogar com eles, e a coordenadora foi lá na sala para ver o que estava acontecendo, porque estava um caos. E aí ela falou para mim, meu Deus, não pode ser assim. Eu falei, calma que eles estão aprendendo a jogar. E a gente precisa criar esse hábito. Então, a gente vai ganhando, como a Paula falou nesse quinto ponto, essa experiência com os pares, para os prós e contras, né? Se eu tivesse dado ouvido para esse professor na sala dos professores, muito provavelmente eu nunca mais ia jogar, ia deixar para lá e ia continuar fazendo as minhas aulas do mesmo jeito. Mas eu dei oportunidade para algo que eu tinha ouvido num curso que eu tinha feito, e que ali eu tive a oportunidade de pensar um pouco mais sobre isso, e trocar com outros professores e pensar sobre isso. Então, eu acho que participar de formações, participar de cursos e lives, como a gente está fazendo aqui hoje, faz com que a gente tenha a oportunidade de trocar com os nossos pares também, né? Mesmo que sejam formações remotas. Aí, no caso, a Paula levantou uma bola importante, que é a questão da graduação, da experiência em sala de aula, mas se a gente for pensar nessa formação continuada do professor, tem muitas oportunidades para a gente poder pensar sobre isso, para a gente refletir sobre essas comunidades de prática. E a gente tem que buscar o tempo todo alimentar essa chama, né? Esse vigor acadêmico que muitas vezes ele acaba se esvaindo, até pela estrutura dos cursos de graduação e de pós-graduação no campo da educação, e por esse entendimento implícito na sociedade de que a gente termina essa aprendizagem, né? Que muitas vezes a gente acabou a graduação, acabou a pós-graduação, então a gente para aqui, porque eu já fiz todas as etapas que eu tinha que fazer, né? Então não é um jogo de videogame onde você preencheu todo, matou o chefão final e acabou. Você tem que pensar em que esse jogo ele é infinito, a gente vai continuar fazendo, vai continuar aprendendo, vai continuar trabalhando. Então acho que é bem intenso isso, a gente precisa manter isso o mais vivo possível, né? Acho que essa vontade de prosseguir. Achei muito interessante o exemplo que você trouxe, Fernando, né, de acabar se arriscando um pouco. Quando você tem uma boa formação, tem repertório, você tem base para se arriscar um pouquinho e tentar
coisas diferentes na sala de aula, né? Acho Perfeito. que é um ponto aqui. Eu vou passar a palavra para o Henrique agora para mostrar um pouquinho para vocês, pessoal. A gente está chegando no meio aí da nossa live, o que é a nossa comunidade Prof. House, né? Que o Fernando e a Paula aqui comentaram sobre comunidades, enfim, para que vocês conheçam e possam concluir a inscrição. Depois a gente volta com eles aqui com mais umas perguntas. Então, pessoal, como a Bia falou, eu gostaria de apresentar a nossa comunidade e como ela está estruturada dentro da plataforma Canvas. A plataforma Canvas é muito amigável, imagino que muitos de vocês já tenham feito algum curso ou já tenham participado de atividades no Canvas. Quando vocês entrarem, basicamente essa a página inicial. No lado esquerdo existe um painel de controles, vocês podem customizar com uma foto. Depois tem o painel de controle em si, tem os seus cursos, o calendário dos cursos, a caixa de entrada, um histórico, etc. Mas o que eu gostaria mesmo de mostrar rapidamente são os módulos, né? E nos módulos vocês encontram, primeiramente, uma pesquisa que nós estamos circulando já há algum tempo, para mapear uma série de questões dos professores da rede pública. Então, até eu gostaria de pedir que, inicialmente, vocês já respondessem a esta pesquisa, e depois, com a barra de rolamentos, vocês chegam, primeiramente, na Humani, que é uma plataforma para ensino socioemocional do Instituto Ayrton Senna, que na nossa curadoria de cursos gratuitos foi a plataforma que nós selecionamos como ideal para vocês iniciarem em questões socioemocionais. E logo abaixo, os cursos do nosso parceiro para a educação financeira, que é o professor Lial, com a sua escola Ideia 9. E aqui tem vários cursos da Ideia 9 que vocês podem fazer, inclusive o curso inicial sobre educação financeira para professores. Como vocês viram, é muito simples. Depois de 2 anos e meio de pandemia, é uma plataforma muito fácil de ser utilizada, e aqui também tem espaços para troca de experiências e informações, como da nossa live de hoje, que tem o fórum próprio e os professores interagem de uma forma muito legal, e foi tudo pensado para ser o melhor possível para vocês. Então agora nós retornamos para a nossa live, e quem tiver qualquer dúvida sobre a plataforma pode entrar em contato conosco, que a nossa equipe de suporte ajuda vocês com quaisquer dúvidas. Perfeito, Henrique, obrigada. Então, só lembrando aqui, todos os cursos indicados lá na plataforma são gratuitos, tá? Paula, a gente foi educado com aulas expositivas, né? Acho que todo mundo aqui viveu essa questão em que o aluno ficava sentado e o professor falando era a fonte de todo o saber. Você já começou falando um pouquinho aqui enfim, algumas mudanças. Eu queria entender como é que o professor consegue se desprender da forma que ele aprendeu, né, para poder inovar com recursos novos, tecnológicos, metodológicos. Quais são essas formas, essas metodologias, na tua opinião? Bom, eu acho que se tem uma coisa que a pandemia nos ensinou, né, eu acho que todos nós tivemos que lidar muito com isso, é lidar da melhor forma com recursos tecnológicos que muitos de nós não acessávamos, né? Então, entre os saberes que nós fomos levados a internalizar por conta das novas circunstâncias, estão esses dos recursos. E acho que, se a gente pensar na grande legislação que rege a educação brasileira hoje, né, que está ligada à BNCC, em substituição aos PCN, em língua portuguesa, talvez o grande passo que a gente tenha diz respeito ao conceito de texto, né? Em língua portuguesa, tradicionalmente, nós tínhamos a ideia de que os textos são unidades de trabalho, sempre para nós, né? Mas tinha o grande privilégio do texto verbal, é o texto escrito, né? O texto literário, o texto de jornal,
o texto dispositivo, enfim, ótimo, né? Temos que trabalhar com esses textos? Claro que sim. Mas cabe ao professor também ser bastante curioso e pesquisar textos que circulem socialmente e que tenham um diálogo um pouco maior com os estudantes jovens, né? Então, quando você atua com Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, é importante fazer uma boa seleção do material textual que vai ser trabalhado em sala de aula. Então, eu diria assim, que os textos digitais, como, por exemplo, animações, memes, propagandas, textos que já têm uma composição mais semiótica, né? Não são apenas textos verbais, mas que já trazem outras linguagens, né? Linguagens sonorizadas, linguagens do gesto, linguagem das cores, das formas, tudo isso é passível de leitura, né? E essa ideia de uma leitura ampla não é uma ideia nova. Paulo Freire já dizia, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, nós temos que aprender a ler os textos que circulam no mundo. E a escola ainda é um pouco, às vezes, avessa a trazer para a sala de aula textos mais interessantes. Então, eu diria que um primeiro passo importante do professor é perscrutar um pouco alguns textos que podem provocar interesse entre os estudantes, seja pelo tema, seja pela forma, né? E fazer um bom estudo desse texto previamente para poder pensar numa abordagem interessante, né? Que mobilize os estudantes. Porque é muito chato você levar um texto sem preparar e os alunos não entrarem muito, não aderirem muito. Então, acho que esse é um primeiro passo. Mas, do outro lado, eu acho que nós temos que pensar um pouco mais em dar protagonismo para os alunos, para os estudantes. Porque o ensino-aprendizagem, né, como você disse anteriormente, Bia, antes muito centrado no professor, esse sistema tem que circular mais, né? Quer dizer, a situação ideal em sala de aula é que a palavra circule mais, ela saia um pouco do professor, passe pelos estudantes, de forma que eles também se corresponsabilizem por aquilo que eles estão aprendendo e internalizando, né? E para fazer isso, o professor precisa aprender a soltar um pouco, dar um pouco de autonomia, confiar um pouco que os alunos, né, têm condições, que eles não sejam subestimados nas suas capacidades de ir adiante, né, na reflexão sobre um texto, enfim. E mesmo assim, acho que nós temos que pensar que língua portuguesa ainda é a disciplina que é responsável por jogar luz nos recursos linguísticos, discursivos, semióticos, né? Então, se o professor de língua portuguesa acredita que uma aula expositiva de gramática é ainda a situação ideal, seria talvez o caso dele começar a pensar em propor novas metodologias para que essa gramática seja internalizada pelos estudantes, por meio, por exemplo, de metodologias ativas que prevejam a sala de aula invertida. Ele pode trabalhar tópicos gramaticais, pedindo que os estudantes estudem, né, alguns tópicos e que bolem jeitos de apresentar esses tópicos para os seus pares de uma maneira interessante. Essa transposição didática que os estudantes fazem, né, a partir de um tópico gramatical e preocupados em transmitir isso de uma forma bacana, envolvente, é uma maneira muito interessante de fazer com que esse eixo saia do professor e passe a circular um pouco mais entre os estudantes, né? Então, acho que nós temos hoje um rol de metodologias ativas aí, mas eu diria que em língua portuguesa seria preciso explorar um pouco mais os recursos que têm circulado socialmente. A gente dá muito pouca importância a textos que deveriam ser lidos com mais cuidado. E quando eu falo em textos aqui, estou falando em textos no sentido bem amplo, né? Paula, adorei que você tocou num ponto que é fundamental. Depois até quero ouvir o Fernando
sobre a questão da autonomia, né? Porque as metodologias ativas, a incorporação desses textos em sentido amplo e todo o ferramental que existe hoje à disposição de um professor num curso de formação, ele visa, né, a formação de um egresso, né? Eu tenho um perfil do egresso, até o que a BNCC traz nas suas diferentes, quando fala em habilidades e em todos os aspectos que ela trouxe como muito diferenciais na sua nova versão. Então, eu gostaria de ouvir o Fernando agora sobre autonomia, porque a formação do indivíduo autônomo com pensamento crítico, ela é fundamental, né, quando a gente pensa em educação. A Paula expôs bem aqui na língua portuguesa, mas em matemática, Fernando, qual é o objetivo, né? Onde se quer chegar quando se usa uma série de metodologias, uma série de técnicas de ensino para a formação desse indivíduo autônomo. O que é um indivíduo autônomo em matemática? Eu acho que a gente pode ir além da matemática, Henrique, porque a gente tem que pensar, uma coisa que eu sempre falo para os professores, de que eu, professor de matemática, não importa se eu estou nos anos iniciais, finais ou ensino médio, quando eu ensino matemática, eu tenho que lembrar que eu tenho duas responsabilidades. A primeira é ensinar matemática, né, ou dar oportunidade para que eles aprendam matemática, e a segunda é trabalhar com aspectos relacionados à resolução de problemas. E esses aspectos, eles estão intimamente ligados com a autonomia do estudante. Então, a gente está falando de levantamento de hipóteses, a gente está falando de trabalhar em cima do próprio erro e pensar esse erro como uma oportunidade de aprendizagem. Então, tem muita coisa que a gente tem oportunidade de avançar e muitas vezes a gente não avança. A gente tem que lembrar que a gente vem de processo, como a Paula falou aqui um pouco sobre as metodologias que estão aí, né, e que quebram um pouco as aulas que eram exclusivamente expositivas, por muito tempo isso aconteceu, a gente começa a pensar esse próprio ensino de matemática de um jeito diferente, mas que não é novidade, né? A gente já tinha, desde a década de 70, ou até antes disso, se você pensar, por exemplo, no Malbataan, ou outras figuras icônicas do ensino de matemática, que discutiam esse ensino de um jeito diferente. Mas a gente teve, por muito tempo, um ensino tecnicista no campo da matemática que engessou isso e fez com que a gente olhasse para isso com um certo pavor, né? A gente tem uma discussão, inclusive, sobre o termo, né, a matofobia, que é esse medo de matemática que muita gente constrói ao longo da vida. Então, eu acho que essa questão metodológica, ela precisa ir quebrando esses processos. E essa formação continuada é um passo essencial para isso. A BNCC, por exemplo, ela dá uma série de oportunidades para essas quebras, como a gente comentou. Então, você tem oportunidade nos anos iniciais, quando você tem uma perspectiva de trabalho que não existia antes, voltada especificamente para a álgebra, para o pensamento algébrico, o desenvolvimento do pensamento algébrico, que não havia nos anos iniciais. A gente tem o trabalho com probabilidade estatística, que também tem uma perspectiva bem diferente do que era proposto nos parâmetros curriculares. A gente tem um viés de pesquisa muito forte no âmbito da estatística. A gente tem nos anos finais geometria das transformações, e no ensino médio nem se fale, né? Porque com o novo ensino médio a gente tem uma série de transformações pensando na formação integral do indivíduo, que eu acho que é um pouco do que a gente espera na formação do professor também. Né? A gente espera uma formação integral. A gente espera que ele tenha uma formação integral e não fique fechado única e exclusivamente naquela gavetinha. Eu sou professor de matemática, então está aqui o meu pacote. Eu me lembro muito bem de inúmeras vezes os alunos falarem assim: nossa, professor, eu vi que você estava lendo um livro de história. Eu falei assim: um livro de história. Né? Não interessa que eu sou professor de matemática, eu continuo sendo um indivíduo, continuo sendo uma pessoa e que vai buscar as relações que já acontecem aí. Acho que é importante a gente entender esse cenário, né? Que a formação dessa autonomia, ela está muitas vezes voltada para esses exemplos que a gente vai trabalhar, e como é que eu construo no campo da matemática, dar oportunidade para eles resolverem, é um dos exercícios mais interessantes e instigantes. Às vezes a gente acha que é muito difícil, que eu vou ficar pondo modelinhos gradativamente um pouquinho mais difíceis que o outro, e vou trabalhando com perspectivas de resolução de um modelo.
né? Eu tenho um modelo, eu aplico. E isso não vai dar autonomia para ninguém. O que vai dar autonomia é realmente eu botar a mão na massa, levantar as minhas hipóteses, verificar o que eu já sei em relação a isso que eu estou aprendendo de novo, como que eu conflito isso, como que eu vejo a possibilidade de compreender novas experiências. Então, acho que em matemática tem muito isso, mas isso a gente pode transpor para as outras áreas. A gente faz muito isso em geografia, fazendo paralelos. A gente faz muito isso em história, pegando diferentes momentos históricos. A gente faz isso em ciências, com diferentes organismos vivos. Então, assim, a gente tem que pensar muito em como é que eu resolvedor, ou eu, indivíduo protagonista e autônomo, consigo implementar esses saberes todos para essas outras áreas que muitas vezes a gente não faz, né? Não, maravilha, Fernando. Inclusive, eu queria ouvir um pouquinho a Paula sobre essa questão também, né, da formação integral, tanto do professor quanto do aluno, e pensando um pouco em BNCC, Paula, né, o que ela trouxe de novo para a língua portuguesa. Eu sei que o tempo aqui é curto, que daria para a gente fazer uma série de 100 horas de live só sobre a BNCC, mas se você puder complementar a fala do Fernando, porque matemática e português são realmente as duas vertentes estruturantes, tanto das avaliações quanto da própria BNCC, mas a gente não pode se esquecer da questão da integralidade. Então, gostaria muito de te ouvir, Paula. Bom, a BNCC em língua portuguesa, ela não representa exatamente uma ruptura em relação ao documento anterior, que são os parâmetros curriculares, né? Eu diria que houve uma ampliação. A BNCC abraça muito fortemente a questão dos textos que circulam socialmente, sobretudo os textos digitais, né? Eles ganham grande força, e a BNCC amplifica a noção de habilidades, né? Porque ainda a nossa escola, ela ainda funciona com listas de conteúdos, né? E o que a BNCC vem reforçar olha, pessoal, em vez da gente ficar cumprindo listas de conteúdos por meio só de conceitos, que tal se nós operássemos com um saber fazer dos estudantes, né? Então, essa perspectiva de trabalhar com habilidades que são plantadas e que têm grande chance de ficarem internalizadas e serem devolvidas em diferentes situações, e não apenas em situações de avaliação específicas, eu acho que é um grande passo que a BNCC dá, que amplia o que os PCN já vinham dizendo. De todo modo, em língua portuguesa, nós temos 4 grandes pilares, né, que vão nortear o documento. Por quê? A gente quer formar um aluno leitor, e quando eu falo em aluno leitor, eu falo de uma leitura ampla, não só a leitura da palavra, como a leitura da imagem, sobretudo, né? Um aluno produtor de textos. Quando eu falo em produtor de textos, eu não falo apenas em produtor de textos escritos, mas hoje a gente tem abertura, tem um simples celular permite que um aluno produza um videozinho, uma propaganda, enfim, desde que bem orientado, com roteiros e tudo, é possível produzir algo digitalmente, né? E é muito bom que isso aconteça. A gente quer um aluno que saiba explorar os recursos linguísticos, discursivos, semióticos, né? Que saiba enriquecer os seus textos produzidos por meio desses recursos. Quer um aluno que saiba se comunicar oralmente em diferentes situações comunicativas, né? Então, esses são os 4 grandes pilares. E para fazer isso, é preciso que o professor também saiba fazer, porque aí nós caímos numa questão muito importante, que é a questão da homologia de processo. Quantos professores de língua portuguesa hoje têm dificuldade, por exemplo, de propor a produção de textos, justamente porque eles, ao longo da sua escolarização básica, ou mesmo na sua formação no magistério, não foram levados a produzir textos, né? Sejam eles orais ou escritos, ou semióticos. Então, é nesse ponto que eu acho que a questão dessa reinvenção do professor, né, do professor correr atrás da sua própria formação, é que entra em jogo, né? Essas escolhas que o professor vai fazendo para se atualizar diante das demandas contemporâneas da educação,
né? Ser professor hoje de língua portuguesa é algo bastante demandante, assim como ser professor de matemática, ser um bom professor de história, de geografia. Se a pessoa está antenada com os últimos documentos, com informações mais recentes, se ela tem um bom repertório, se ela tem de onde recolher textos para levar para os alunos, isso qualifica grandemente as suas aulas. E com aulas mais qualificadas, com aulas preparadas com cuidado, né, pelo professor, a gente tem mais chance de engajar os alunos nessas aulas. É óbvio que a situação do professor brasileiro média é uma situação, às vezes, de trabalhos muito precários, né? Às vezes o professor brasileiro é levado a dar aula em mais de uma escola, a gente sabe, né, que a questão do tempo de preparação de material é ainda um ponto muito nevrálgico, né, que tem a ver com a própria valorização da carreira docente, enfim, temos muitos nós, né, aí. Mas, outro dia eu ouvi o professor Alexandro Santos, né, dizendo uma coisa muito importante. Não é porque as condições não nos favorecem, né, nas escolas, que a gente deve deixar de fazer a nossa parte, né? Como disse o Fernando, a gente precisa, né, ter essa integralidade na questão da docência, né? Oferecer sempre o melhor para o nosso aluno e operar nessa questão da homologia de processos. O que a gente quer que o nosso aluno desenvolva, nós também devemos ter desenvolvido em nós, né? Eu acho que esse passo é um passo que deve ser mais bem cuidado por quem cuida da educação brasileira. A educação brasileira precisa ainda de muitos investimentos nesse sentido e em outros, inclusive na valorização da carreira docente, né, por outros meios mais materiais, né? Então, nós temos aí uma oportunidade agora, né, de escolher pessoas que, dentro da educação, pensem a educação, a presença do professor na escola como algo fundante. Né? Nós já temos hoje falta de professores, né? Então, a gente precisa atrair mais gente para a carreira docente com qualidade. Esse é o grande desafio. Perfeito, Paula. Eu acho que com esse seu comentário aqui, até vou fazer um gancho com o comentário do professor Ildefonso Silva aqui no nosso chat, que vem de Guaramiranga, né? Dizendo que a formação continuada é fundamental para o professor em todos os períodos, né, da sua prática. Acho que essa é o grande sumário, assim, da nossa live, né, que o professor não para de aprender nunca, para que, assim, ele possa ensinar da melhor forma. E o professor, a nossa preocupação aqui, né, não só na live, como na Prof. House, é olhar o professor como um todo, o professor como um ser humano completo, que não só está na sala de aula, mas está na sua casa, tem a sua família, tem as suas preocupações. E a valorização da profissão, não só a questão familiar e social, ela influencia no repertório dele, mas na motivação, né? Um professor que está com uma questão financeira complicada em casa pode não estar nem com cabeça de entrar na sala de aula. Então, além da nossa comunidade, acho que deixando aqui para vocês a mensagem que a Prof. House, ela sugere trilhas de formação continuada e oferece produtos financeiros, benefícios financeiros. Hoje, os 2 produtos que nós temos prontos são o Clube de Descontos e Crédito, com taxas bastante diferenciadas. Um empréstimo pessoal sem garantia, que é para o professor. Por quê? Porque nós confiamos no professor. Nós confiamos que o professor é um ator principal para transformar a educação desse país. Eu acho que com isso eu queria agradecer muito a presença da professora Paula Parisi, do professor Fernando Barnabé, do meu querido amigo aqui, sócio Henrique, e acho que a gente teve uma discussão bastante interessante. E é a primeira live de muitas aí que teremos na Prof. House. Agradeço a presença de todos, reconheci alguns amigos aqui nos comentários, o Felipe, a Márcia, enfim, o Roberto Cunha, alguns colegas aqui, muito feliz pela presença de vocês, professor Antônio Manuel, e acho que tantos outros aqui que nos seguiram. Não sei se alguém quer falar algum outro ponto, senão acho que estamos encerrando.
Queria mandar um abraço para todos os amigos que estão assistindo a gente, alguns participam das nossas formações, né, Fernando? Então, queria agradecer a presença de vocês, mandar um abraço para o Roberto da Cunha, que é nosso amigo em comum, né, Beatriz? Sem ele, talvez nós não estivéssemos conversando aqui hoje. Então, queria agradecer muito a oportunidade e dizer que a gente aguarda aí os próximos encontros, né, para poder falar um pouquinho mais de língua portuguesa e matemática, porque temos muita coisa para compartilhar com vocês e ouvir de vocês também. É isso aí, eu queria agradecer também, agradecer a oportunidade da Bia e do Henrique, a gente poder estar aqui, agradecer a parceria da Paula, que a gente vem desbravando aí várias formações de maneira conjunta, essa galera de Guaramiranga, assim como o Ildefonso também, a gente conhece bem de perto, e outros professores que apareceram aí na live, e dizer que a gente está à disposição para poder conversar sobre educação, que acho que esse é um ponto importante, e que venham outras lives para a gente conversar sobre diferenciados temas aí e poder colocar a Prof. Rosa para rodar cada vez mais. Perfeito. Henrique, encerra aí falando para as pessoas não esquecerem de responder na comunidade, ganhar o nosso livro. Exato, pessoal. Tem o sorteio que vocês precisam fazer a inscrição na nossa comunidade no Canvas e os primeiros inscritos vão receber os exemplares em casa. E com isso eu encerro a live de hoje, já dizendo que essas lives serão mensais e em breve vocês receberão um convite para a próxima live no dia 19 de outubro. Muito obrigado. Obrigada a todos, pessoal. Uma boa noite. Tchau. Boa noite, até logo. Boa noite. Obrigado.